Boa noite, irmãos. É bom estar na casa de Deus e numa casa que eu me sinto em casa. É bom estar aqui com vocês nesse primeiro dia da semana. Como o Josa comentou também, né? Primeiro dia do mês, né? Segundo, na verdade, né? Do mês de fevereiro. E nós estamos aqui para adorar a Deus, para ouvirmos a sua voz nessa noite. E que, de fato, né, o Espírito Santo venha atuar em nós e que venhamos sair diferentes, né, daqui, da forma que entramos, que possamos sair daqui com a certeza de que o Espírito Santo fala nos nossos corações e que precisamos, né, fazer de tudo para mudar para melhor, para estarmos mais perto do Mestre, porque sabemos que Ele está bem perto de voltar também. Antes de abrir a Bíblia aqui, eu quero agradecer a Deus, né, publicamente, né, pela bênção que Ele está nos concedendo de retornar para essa cidade, a qual nós amamos muito, né? Então, foi uma grande bênção, foi uma luta também. Desde que saímos daqui em 2020, tentamos voltar todos os finais de ano e nunca dá certo, nunca deu certo. Bateu na trave algumas vezes, outras vezes não teve realmente oportunidade, mas dessa vez deu certo, né? Então, louvo a Deus por isso. Agradeço muito a Deus por nós estarmos aqui mais uma vez, né, em São José, juntos dos nossos amigos, parentes, familiares. E hoje estou aqui com a minha família também. Minha esposa está ali atrás, a Maísa, minha filha a Melissa, o Isaac também, meu pai também está ali. Alguns parentes também, né, de consideração, Lucimar, né, Letícia, Josa, Nise e por aí vai, tantas pessoas, né? Então, um prazer imenso estar aqui de vez. Até a volta de Jesus, até Jesus nos encaminhar para algum outro desafio, né? Porque dele pertence a nossa vida. Nós não sabemos os planos de Deus para nós, mas Deus sabe. E às vezes é difícil a gente, né, acreditar, confiar, porque a gente fica inseguro. E a gente tenta fazer do nosso jeito e dá errado, não dá certo. E a história que nós vamos ver nessa noite vai falar sobre um homem muito importante, mas que precisava ser mudado algumas atitudes na sua vida. E antes de abrir a Bíblia, nós vamos falar com Deus, o Espírito Santo, para que venha nos ajudar a compreender a mensagem dessa noite. Então, feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus, maravilhoso Pai eterno, somos gratos ao Senhor porque aqui estamos, porque assim o Senhor permitiu. Queremos aqui, ó Deus, nesta noite, ouvir a sua voz e clamamos ao Espírito Santo que venha falar aos nossos corações para que mudanças venham ocorrer em nossas vidas hoje. Que o Senhor nos abençoe e se faça presente. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Irmãos, a meditação de hoje, que eu escolhi para falar com vocês, ela se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 5. Podem abrir aí. 2 Reis, capítulo 5, vamos ler do verso 1 aí até o verso 19. É uma história bem conhecida, mas nós iremos extrair alguns pontos para a nossa vida. Vamos ver o que vai falar para nós aqui nessa noite. Então, abre aí, capítulo 5, verso 1. Nós vamos ir lendo de acordo com o tempo até o verso 19. Quem aqui já sentiu como se tivesse tudo, mas ainda assim se sentisse vazio e infeliz? Pensa aí. Mais uma pergunta. Quem já se sentiu como se estivesse lutando contra uma batalha que não conseguia ganhar, que não conseguia vencer? Hoje vamos falar sobre um homem que se sentia exatamente assim. E seu nome era Naamã. E ele era um comandante do exército da Síria. E aqui é o texto, né, que nós iremos ler aqui. Vamos começar lendo
essa história de Naamã? Então acompanha comigo aí na sua Bíblia, capítulo 5, verso 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem, que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo eu chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais. Eles disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. E continuou: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que a teu servo seja dado levar uma carga da terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe, Senhor, a teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de me curvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Nesse texto, irmãos, nós podemos encontrar e tirar muitos pontos, várias lições para a nossa vida. Como nós vimos aqui, então, Naamã, um comandante, um homem de posição na sociedade, um homem grande, honrado, prestigiado pelas pessoas, um homem temido pelas pessoas, com muitas glórias, porém, um homem doente.
um homem que não tinha mais nenhuma perspectiva de vida, já não tinha mais para onde recorrer. Naamã era um homem de grande prestígio e poder. Ele era um comandante do exército da Síria e tinha conquistado muitas vitórias nas batalhas. Ele era rico e tinha uma bela esposa. Parecia que ele tinha tudo e que alguém poderia desejar. Mas apesar de toda a sua riqueza e poder, Naamã tinha uma doença que o afligia profundamente. Ele era leproso, e não importa quantas batalhas ele tivesse ganhado, ele não conseguia ganhar a batalha contra a sua própria doença. E a gente pode refletir um pouquinho sobre a nossa vida. Às vezes nós temos de tudo, né? E pensamos que estamos acima de outras pessoas, ou que somos melhores do que certas pessoas, e queremos usar desse poder para conquistar coisas somente para nós mesmos. E aqui a gente percebe Naamã nessa condição, tendo de tudo do bom do melhor, talvez a melhor casa, a mulher mais bela que houvesse na sua região, os melhores empregados, melhores carruagens, cavalos, mas não tinha saúde. E do que adianta o homem ganhar tudo, né? E perder a sua alma? Ou estar doente e não poder pagar para conseguir, então, ali, uma cura para a sua doença? Do que vale a riqueza? Do que valerá os bens? De nada valerá. E a gente percebe aqui agora um homem honrado, um homem aqui temido, com bens, riquezas, com uma família, mas não tinha sua saúde. Não poderia mais desfrutar com sua família, seus amigos, viver a vida. E aqui também a gente falou no texto sobre uma menina. E o que me chama a atenção nessa menina é que ela, como nós vimos no texto, era uma menina escrava, cativa, escrava. Estava ali servindo na casa de Naamã, na casa do seu senhor agora, servindo a sua esposa, vendo toda aquela aflição daquele homem, e ela se compadece dele. Isso que eu acho interessante. Eu quero ler um trechinho aqui, que eu vou comentar com vocês. Na casa de Naamã havia uma menina cativa que tinha sido trazida na terra de Israel. Ela estava ali para auxiliar a esposa de Naamã, mas apesar de estar em uma posição de servidão, a menina não perdeu a fé. Ela sabia que o profeta Eliseu poderia curar Naamã de sua doença. E o que chama a atenção dessa menina é que ela poderia muito bem, facilmente, ter aquele pensamento de tomara que morra, já vai tarde. Na verdade, foi lá, matou o povo dela, né? Não temos um relato falando sobre a sua família, se foi morta ou não, não sabemos. Ficou longe dos seus amigos, seus parentes, na casa daquele homem, e ainda vai, né, ajudar esse homem. Talvez, se fosse eu ou você, pensaremos ao contrário, que morra. Me trouxe para cá como escrava, né? Que morra mesmo. Ele merece isso. Mas a gente vê algo totalmente ao contrário. Essa menina, é interessante que fala menina, né? Ou seja, era uma jovem, talvez uma adolescente, de repente uns 12 anos de idade, e já tem esse pensamento de fé com Deus, porque para ela agir dessa forma, ela tinha que estar em plena comunhão com o Senhor, porque nós sabemos que o perdão não é algo que vem de nós, seres humanos pecadores, mas sim é um dom que vem de Deus. Ou talvez em seu coração ela possa ter perdoado aquele homem por tudo que ele teve feito com ela e com o seu povo, e talvez com os seus familiares também. E ainda falar, olha só, eu conheço um homem que, se você for até a ele é inspirado por Deus e vai te curar. Olha o pensamento dessa menina. Que exemplo essa menina traz para nós hoje? Então eu pergunto a vocês, como está a sua fé? Será que a nossa fé está
parecida, pelo menos, com a dessa menina, de querer ver o bem de uma pessoa que estava vendo o mal dela e dos seus familiares, e sem hesitar, ela fala de um profeta, de Eliseu, que poderia curar esse homem dessa lepra. Uma outra coisa que me chama a atenção nessa história, que nós sabemos que as mulheres, nesse período, elas não tinham voz. Não é verdade? Sempre era o homem, né, com o poder, né, com a sua responsabilidade pela sua casa, pelos seus servos, pelos seus bens, por tudo. E a gente vê aqui uma menina que comentou, falou sobre um profeta. Vê ali uma esposa também, falando com o seu esposo. E engraçado que ele ouve a menina e ainda vai falar para o rei dele que a sua cativa, que ele destruiu toda a sua família, seu povo, falou para ele que lá em Israel tem um homem lá que pode curar ele. Não é estranho isso? Então, o que a gente pode tirar daqui também, além da fé dessa menina? O testemunho, irmãos. Essa menina, em suas palavras, né, de sinceridade, de mansidão, de certeza, encheu o coração de Naamã de esperança. Olha o testemunho. Isso prova para a gente que não importa a idade que nós temos, o que importa é o nosso relacionamento com Deus. E Ele vai te usar e Ele vai nos usar para levar as pessoas a mensagem de salvação e esperança. Foi justamente o que essa menina levou para o rei Naamã, para esse comandante Naamã, que não merecia. Assim como eu e você não merecemos o amor de Deus e o seu perdão. E essa menina, então, nos mostra a sua coragem, a sua fé, a sua crença no seu Deus, o seu amor pelo próximo. Olha quantas coisas nós podemos tirar para a nossa vida, falando só dessa simples menina, que nem o nome a Bíblia relata. E traz mais uma lição para a gente também. Muitas das vezes nós queremos fazer alguma coisa, alguma atividade, e sermos, né, lembrados por isso. A gente quer que as pessoas falem, fulano fez isso, você quer essa honra, essa glória para você. E essa menina, que nem nome aparece, fez uma coisa grandiosa na vida de Naamã, e nem o nome dela aparece na Bíblia. E às vezes eu e você queremos, né, que o nosso nome seja o primeiro da lista. Não, tem que lembrar de mim. Eu fiz isso, ninguém falou nada. Nós não fazemos as coisas, né, pensando em receber algo em troca. Nós fazemos porque nós já recebemos de Deus todas as bênçãos. Seja ela pequena ou grande, recebemos a cada dia. Então, por conta disso, eu preciso levar a mensagem, né, levar as coisas, ajudar as pessoas sem querer receber nada em troca. Poderíamos encerrar a mensagem aqui só falando do exemplo dessa menina, que eu nem sei o nome, e nem você. Só iremos saber no céu. Senhor, que é o nome daquela menina? Será que é Ruth? Será que é Raquel? Será que é Andréia? Maísa? Letícia? Lucimar? Não sei. Eu só sei que essa menina fez o papel dela, cumpriu a missão dela. E podendo até nem querer ajudar. Não vê o mal de Naamã, da família, mas também não fala nada. Poderia. Quantas coisas podemos aprender com essa jovem cativa, escrava de Naamã. E aqui diz o seguinte: a menina poderia ter se revoltado contra Naamã e sua esposa. Ela poderia ter sentido amargura e ressentida por estar em uma posição de servidão. Mas, em vez disso, ela escolheu agir com compaixão e misericórdia. Ela falou a Naamã sobre o profeta Eliseu e sobre a possibilidade de ser curado. Simples assim. Cumpriu a sua missão.
e sem receber nada em troca, sendo escrava. Faz até lembrar um pouquinho a história de José no Egito, né? E aqui agora a gente partindo para um segundo ponto, vamos ver aqui o encontro com Eliseu de Naamã, né? Naamã foi ao encontro de Eliseu, esperando ser curado, mas em vez disso, né? Em vez de receber um tratamento especial, Eliseu nem mesmo recebe. Ele simplesmente enviou um mensageiro para dizer a Naamã que mergulhasse 7 vezes no rio Jordão. Aí pensa agora Naamã, né? Pensou que ia chegar lá, ia ser bem recebido, de repente levar ele até dentro da casa dele, ou dentro de um templo, né? Que ele fizesse uma bela oração, se ajoelhasse, colocasse as mãos sobre a cabeça, né, de Naamã, e fizesse aquela invocação, aquele clamor a Deus pedindo pela cura daquele homem, e quando chega lá, nem Eliseu aparece para dar um oi. Ele manda quem? Seu servo. Vai lá e fala para ele lá, só mergulhar 7 vezes. Nós percebemos aqui também, irmãos, a humildade também de Eliseu, né? Que poderia, não, peraí, é Naamã, vou lá, vou fazer sala, né, para ele, fazer minha parte, é um homem importante, veio até aqui me procurar. Poderia também encher a bola dele, né? Se encher de orgulho, veio até mim. Naamã nem apareceu. Só pediu para o teu servo, vai lá e fala para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Só. Mais uma vez, né? Às vezes a gente quer receber honras, né? Queremos ser pessoas importantes para o próximo e esquecemos de ser humilde, né? E aqui continuando, o Rio Jordão não era um rio limpo e cristalino, era um rio barrento, sujo. E Naamã se sentiu ofendido e humilhado pelaquela resposta de Eliseu por outra pessoa ainda. Ele pensou em desistir, mas seus soldados o convenceram a mergulhar. Olha que interessante também os soldados de Naamã. Que fidelidade também, né? Eles poderiam ter ficado quietos. Não, se meu senhor não quer, quem sou eu para falar alguma coisa? E vai lá e fala, Senhor, se te pedisse para fazer alguma missão, alguma batalha impossível, você não faria? Tipo, o que é mergulhar num rio 7 vezes? Não é nada. Só vai lá e mergulha. Custa nada, já estamos aqui. Ele já falou, vai lá. Interessante que Naamã ainda dá ouvidos, né, aos seus soldados, seus subordinados, e vai para o rio para mergulhar. E daí então vem os 7 mergulhos. Naamã mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. Após o 7º mergulho, ele foi curado de sua lepra. Ele saiu do rio com a pele limpa e renovada, como de uma criança recém-nascida, né? E ali, irmãos, nós percebemos que houve agradecimento da parte de Naamã e uma coisa surpreendente, a conversão de Naamã. Olha como é que Deus trabalha na nossa vida, usa pessoas, usa quem Ele quiser para mostrar para a gente o que é para nós fazermos. Mostra para Naamã aqui, ó. Naamã, quebra teu orgulho, vai lá, mergulha. Você está se achando demais. Será, irmãos, que nós estamos hoje nessa mesma condição de Naamã? Tão orgulhosos que não queremos mergulhar 7 vezes. Tão orgulhosos que não queremos deixar aquele cargo da igreja, de repente um cargo de ancianato, né? Podemos pensar um cargo de status na igreja, não, sou um ancião, sou o primeiro ancião da igreja. Se me diminuírem, eu não vou querer mais nenhum cargo. Infelizmente, irmãos, muitos de nós pensamos assim. Deixamos o orgulho falar bem alto no nosso coração e na nossa mente. E não permitimos que Deus opere, nos use para a sua obra. Que é por isso que nós estamos aqui. Servir a Deus.
Não importa se vai ser um primeiro ancião ou se vai ser a pessoa da zeladoria, vai cuidar da igreja, vai limpar a igreja. Não importa, o importante é servir, seja onde for, ir aonde Deus mandar. Não é isso aí o lema? Né? Ir aonde Deus mandar. Precisamos aprender com essa história, porque às vezes a gente se esquece, deixa passar batido. Se você não conseguiu continuar a ser um ancião, vai ser um diácono, irmão. Vai ser uma diaconisa. Trabalha na ADRA, né? Trabalha na escola sabatina, departamento infantil. Tem uma série de cargos, irmãos. Uma série. Eu já passei por alguns cargos na igreja. Já fui ancião, já fui primeiro ancião, já fui diácono, já fui diretor de sonoplastia, diretor jovem, lar e família. E sei lá mais o que nem lembro mais. E eis-me aqui, Senhor. No meu tempo, que eu também estava como ancião, primeiro ancião, a igreja não tinha muitas condições, fazíamos um grupo para a gente ir lá na igreja limpar a igreja, um mutirão. Vamos limpar a igreja. Bora, vamos limpar. O que Deus quer de nós é a nossa disposição, só isso. A obra Ele vai fazer, não é você não, nem eu. Ele vai fazer a obra, não é você, não sou eu. Por quê? Não somos nada e ninguém, só por isso. É Ele quem faz tudo. Ele que quer nos usar ainda. Ainda é bondoso com a gente. Não, eu quero usar o José. Eu quero usar o Ézer. Ainda dá esse privilégio para a gente participar, de servir a Ele, onde for. Naamã foi agradecer a Eliseu e oferecer-lhe presente. Mas Eliseu recusou os presentes e disse a Naamã que ele não precisava de nada, pois Deus era o que ele havia curado, não ele. Olha só, gente. Naamã, a honra não é minha. Eu só sou um instrumento de Deus, Naamã. Quem te curou foi o próprio Deus. Ele só falou para mim, falar para você, só isso. Eu só passei o recado. Nada mais. Agradeça a Ele, Naamã. Ele merece sim toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Eu só sou um instrumento, Naamã. Naamã então disse que ele serviria apenas ao Deus de Israel e que ele nunca mais adoraria outros deuses. Ele havia encontrado a verdadeira fonte de cura e salvação e ele estava determinado a seguir a Deus para o resto de sua vida. Não importa onde ele estivesse, para onde ele fosse, ele estaria adorando a Deus de Israel. Houve uma conversão. E percebemos aqui, irmãos, o poder do Espírito Santo atuando, usando cada pessoa para falar para Naamã. Usou a serva, usou o rei que permitiu, usou lá Eliseu, o servo de Eliseu, a menina cativa, tudo para poder falar no coração de Naamã. Naamã, você precisa nascer de novo. E Deus fala isso para a gente também hoje, irmãos. Precisamos nascer de novo. Mergulhar 7 vezes, porque às vezes a gente está com tanto orgulho, tem que ser 7. Perfeição. E lembrar que não somos nada. A história de Naamã nos ensina que a verdadeira cura e salvação vem de Deus. Não importa quão rico ou poderoso possamos ser, não importa quão muitas batalhas possamos ganhar, se não temos a Deus, estamos todos perdidos. Mas se voltarmos para Deus, se nos submetermos na sua graça e misericórdia, podemos ser curados e renovados. Podemos encontrar a verdadeira fonte de salvação e seguir a Deus para o resto de nossa vida. Vamos nos lembrar da história de Naamã e dos 7 mergulhos no Rio Jordão. Vamos nos lembrar de que a verdadeira cura e salvação vem de Deus. E vamos nos voltar para Ele com fé
e confiança, e assim aguardarmos a volta de Jesus, para estarmos com Ele para toda eternidade. Irmãos, que Deus nos abençoe nessa noite e que, de verdade, venhamos deixar o Espírito Santo atuar na nossa vida. Eu gosto muito de um livro chamado Projeto Sunlight. Esse livro é fantástico. Não sei se vocês já leram, quem não leu, leia. Porque nesse livro nós percebemos o poder do Espírito Santo atuando ali na íntegra, na vida de uma jovem. Só o Espírito Santo. É o que a gente precisa. Deixar o Espírito Santo agir em nossas vidas. E sermos apenas instrumentos nas mãos de Deus. Que Deus nos abençoe a cada dia. Amém?